Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em João 17, versículo 21. E eu quero trazer uma palavra hoje, quero intitular de Edificando o Corpo de Cristo. Edificando o Corpo de Cristo. Tivemos esse final de semana um seminário espetacular, como já disse. E o tema era aprendendo mais a respeito dos dons. E você que está escutando essa palavra através do áudio, procure essas palavras também no nosso site, palavras do Seminário Edificar, porque essa palavra de domingo à noite está completando tudo que a gente viu desde sexta-feira. Tá legal? João 17, 21, Jesus pede para que todos sejam um. Vamos ler a partir do 20, para vocês entenderem um pouco o contexto. João 17, 20. Jesus está dizendo assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Olha que lindo, Jesus já estava orando por mim e por você. Isso é eu e você. Jesus estava orando ao Pai pelos discípulos, então ele usa essa expressão: minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que um dia frequentarão aquele salão na Avenida Atlântica 609, aqueles que estão crendo em mim, por meio da mensagem deles. Como você acha que o Evangelho chegou até mim e a você? Pelos primeiros discípulos, primeiros apóstolos. Então, o que Jesus está orando? Para que todos sejam um. Essa é a oração de Jesus. Se Jesus orou isso, devemos orar também. Para que todos sejam um, porque isso é um processo de entendimento. E ele fala: Pai, para que todos sejam um, como tu estás em mim, e eu estou em ti. Que eles, ou seja, eu e você, meu amado irmão, hoje, do século 21, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu, Deus, me enviaste. O século 21 precisa conhecer essa unidade. Por isso Jesus orou pela unidade dos filhos, pela unidade daqueles que estão crendo. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você nasceu de novo, você é filho. Se você é filho, Jesus orou por mim e por você. Quando estamos reunidos assim, isso é uma resposta da oração de Jesus. Por isso, o tempo todo os apóstolos estão falando: congregue, esteja junto, esteja entendendo o que é um, esteja entendendo de unidade. O tempo todo os apóstolos estão falando de unidade. Sejam um, pensem a mesma coisa, não haja divisões entre vocês. Esta foi a temática das pregações dos apóstolos por conta dessa oração de Jesus. Jesus está intercedendo ao Pai para que possamos ser um. E eu quero que você abra comigo agora em 1 Coríntios, capítulo 12. E vamos entender qual é a unidade perfeita. Então pergunta a pessoa do seu lado: qual que é a unidade perfeita? Qual? Qual é a unidade perfeita? 1 Coríntios 12, capítulo 12. É um bom versículo para a gente decorar. 1 Coríntios 12, 12. Veja que coisa maravilhosa isso aí. Ora, assim como o corpo é uma unidade. Então vamos repetir isso. O corpo é uma unidade. Que corpo que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Não, esse corpo que ele está começando a falar aqui é esse corpo que eu e você temos. Toca na pessoa do seu lado. Pronto. Você tocou em uma unidade perfeita. Ok? Vocês me consideram um corpo perfeito?
considera um corpo perfeito? Você considera que tem um corpo perfeito? Não nos sentidos de moda e nem de vaidade desse século. O corpo que funciona, ok? Perfeito, funciona. Uma unidade perfeita. Veja, é perfeito. O corpo funciona perfeitamente. Funciona ou não funciona? Seu olho vê, sua pupila dilata quando está escuro, já percebeu isso? E ela diminui quando tem luz. É um foco impressionante. Seu cérebro, cientistas não descobriram ainda nem metade, eu creio, daquilo que o cérebro é capaz. E os atletas de alta performance demonstram para nós, cada dia mais, que esse corpo pode ser avançado e passar por provas que a gente nem imagina que pode passar. Aqui em Floripa nós temos como é que chama lá? O Ironman, né? É muitos quilômetros correndo, pedalando, nadando, que a gente fala, o que é isso? E a gente olha para o corpo desses atletas e vê um corpo perfeito. E você olha para o seu e vê também um corpo perfeito, mesmo que ainda você não consiga correr e nem pedalar e nem andar quanto eles. Mas o seu corpo é uma unidade perfeita. Compreende isso, queridos? Onde que o apóstolo Paulo está querendo trazer? Ele usa a natureza, a criação de Deus para demonstrar aonde existe uma unidade perfeita. Por isso temos que cuidar do corpo, templo do Espírito. Então vamos continuar. Embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então agora ele já pega aquilo que é natural e já parte para nos mostrar algo que é espiritual, que o apóstolo Paulo entendeu. Versículo 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Não tenho tempo para falar sobre isso, mas esse batismo não é nas águas. Esse batismo é que nascemos de Deus, nascemos do Espírito. Por isso fomos batizados, imersos nele. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Vou aumentar a lista. Quer brasileiros, quer argentinos, quer indígenas, quer qualquer tipo de pessoa, e a todos nós nos foi dado beber de um único Espírito. Veja que unidade perfeita. O apóstolo Paulo continua falando aqui agora a respeito desta natureza que Deus criou, essa unidade perfeita. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Paulo está querendo demonstrar uma perfeição aqui, vocês estão compreendendo? Versículo 18. De fato, Deus dispôs, quem dispôs? Quem dispôs? Deus. Deus demonstra para nós qual é a unidade perfeita. Criando o homem. Quem criou o homem? Quem formou o homem do barro? Deus queria que a cabeça ficasse onde estivesse, não aqui. Deus queria que o nariz tivesse as narinas voltadas para baixo. Imagina a narina voltada para cima. Como é que você ia fazer quando chovesse? Já parou a pensar? E se seu pé fosse para trás? Talvez as corridas seriam descostas. Faz todo sentido correr para frente, não faz? Porque o pé está apontado para frente. Então, se você vai percebendo e estudando o corpo humano e vendo como funciona, você vê como Deus quer demonstrar para mim e para você que somos corpo de Cristo, o que é uma unidade perfeita e como deve funcionar. Está claro? Vamos lá, versículo 18.
de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Talvez você nunca parou para pensar nesse texto aí, ó. Que coisa impressionante. A cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, isso não tem nada a ver com Deus. Não é Deus que escolhe isso. Isso é a genética. Viu? Isso é responsabilidade da junção do papai e da mamãe, do avô, da avó, do bisavô, da bisavó. Entendeu? Porque se você vai pesquisar um cientista sério, você vai ver que Adão não era nem branco, nem escurinho. Adão não era nem alemão, nem africano. Para ter essa miscigenação, posso dizer assim? Miscigenação de raças, Adão e Eva só poderiam ter uma cor, meio que marrom bombom. Por isso que eu amo a Leile. Casei com ela e falei, Deus te fez como Eva. Não, estou brincando. Mas se você pegar exatamente como que a gente pode se tornar ou muito branco ou muito pretinho, eu confundo, é preto ou negro que a gente fala? Hã? O que é? Eu confundo isso, eu não sei. O que é, advogado? Você acha? Ô, advogado, pensei que você sabia, tem certeza. Mas bem escurinho, você compreende? Então, para que existisse todas essas raças, na genética você vai ver que tinha que ter um denominador comum. Então, se você fica chateado com Deus, ai Deus, você me fez gordinho e agora eu não posso emagrecer porque a minha genética é de gordinho. Não, Deus me deu esse cabelo. Não, não foi Deus que te deu esse cabelo. Deus te deu cabelo. Se é da cor que você queria, se é da cor da moda da época, aí já não é com Deus. Então, mulheres, quando vocês se olharem no espelho, permitam que o Espírito mostre a vocês que o corpo é perfeito. Dê graças a Deus porque está perfeito. E aprenda a cuidar do seu corpo. Porque se você está engordando porque come errado, não é responsabilidade de Deus. É sua responsabilidade. Vamos aprender a comer melhor. Não estou dizendo que você não pode sair da linha algumas vezes. Mas aprenda a comer, para que você não fique colocando a culpa em Deus. Ai, e a minha baixa estima, porque Deus me deu um corpo que eu não queria. O meu cabelo eu queria assim. Ai, a minha perna é meio torta, eu queria ela daquele jeito. Irmãos, está funcionando. Está perfeito, não está? E até mesmo a gente vê pessoas dando ensino para nós que não tem perna, que não tem braço, que estão em cadeira de rodas, e estão mais alegres e mais contentes do que pessoas que podem caminhar normal. Então, o que Deus está querendo falar aqui? Está querendo mostrar que a vontade dele era demonstrar para nós uma unidade perfeita. Versículo 19, então. Agora, se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? O apóstolo Paulo está fazendo essa pergunta, e é para a gente pensar. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Estou aqui em cima mesmo. Aí o pé olha, você está em cima aí por causa de mim. Imagina se os membros do corpo começassem a ficar competindo. Você pode imaginar isso no seu corpo? A mão direita brigando com a esquerda? Eu que eu sei escrever. Mas eu sei bater melhor com a esquerda. Quero ver. Vem para a briga aqui e tal. Imagina essas coisas bobas. Imagina o cotovelo querendo... Imagina o dedo querendo furar o olho. Eu vou te furar. Não me fura não, senão eu vou bater a cabeça no poste. Imagina essa briga tola. É meio idiota, não é mesmo? Vocês vão ver por que eu estou falando isso depois. Versículo 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra.
E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Veja que lindo o versículo 26. Quando um membro sofre, membro do seu corpo físico, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, aí o apóstolo Paulo vai trazer a revelação que ele teve a respeito disso que Deus mostrou para ele. Vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E aí ele continua falando. Por isso Deus deu primeiro apóstolos, profetas, mestres. Isso não quer dizer uma hierarquia, mas é funções que chega primeiro para edificar a igreja. Você não chama um arquiteto para edificar um prédio. Quem que você chama primeiro? Um engenheiro, correto? É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vou chamar primeiro o que sabe botar fundamento. E depois que tiver o fundamento, aí eu vou começar a chamar os pedreiros para levantar as paredes. Depois eu chamo o arquiteto, depois eu chamo o decorador. E a parte final, que é o acabamento. Vocês estão entendendo? Como que funciona a edificação da igreja? Funciona, em primeiro lugar, quando eu e você entendemos o que é este corpo de Cristo e como este corpo de Cristo deve funcionar. E muitas vezes, eu e você, podemos nos sentir a pulga do cachorro do bandido no meio da igreja. Não é mesmo? Ninguém liga para mim, ninguém fala comigo, eu acho que eu não tenho nada para dar. O que eu posso dar? Ah, eu vejo lá o pastor pregando, orando, nossa, que dia que eu vou pregar e orar como ele. E a gente fica com uma síndrome e um complexo de inferioridade ridículo. Por que ridículo? Porque o apóstolo Paulo está mostrando, olha para o seu corpo e veja se o olho direito está brigando com o esquerdo para aparecer mais. Veja se o dedinho do pé está querendo aparecer mais do que o dedinho da mão. É ridículo nossas competições. É ridículo a gente querer ser melhor do que o outro. É ridículo a gente querer aparecer melhor do que o outro. É ridículo quando há divisões entre nós, corpo de Cristo. É ridículo da mesma maneira que é ridículo a gente pensar que um braço está querendo machucar o estômago por livre e espontânea vontade. Eu vou te machucar. É ridículo isso. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo está falando, vamos entender como funciona o corpo e como o corpo trabalha numa unidade perfeita, assim eu e você devemos trabalhar. Então eu tenho falado, nesses últimos dias, quem aqui nasceu de novo? Levante a mão. Levante a mão. Isso, ótimo, glória a Deus. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus, ok? Quem é filho de Deus, levanta a mão. Olha que lindo, filho de Deus. Todo filho de Deus, quando reúne com outro filho de Deus, se torna agora corpo de Cristo, correto? E se eu e você, se você e essa pessoa do seu lado é corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, correto? Sim ou não? Quem é membro do corpo de Cristo? Lindo, você que levantou a mão, nasceu de novo, tem certeza, você é membro do corpo de Cristo. Você não é membro da Reviver Floripa. Não é membro da Batista, não é membro da Quadrangular, não é membro daquela. Você que nasceu de novo é membro do corpo de Cristo. E nós, como família Reviver, vamos entendendo que a cada dia mais
Eu, como membro do corpo de Cristo, tenho uma função. Eu quero perguntar, qual é a sua? O que você está fazendo no corpo de Cristo? É simples entender ou não? Simples, até uma criança entende. O que você está fazendo no corpo? Ah, não tenho tempo. Isso é mentira. Porque a falta de tempo não pode deixar de fazer você um membro do corpo de Cristo. Pode? Só é corpo de Cristo quem tem tempo? Claro que não. Sou membro do corpo de Cristo só quando tenho dinheiro? Só quando não tenho problemas? Precisamos entender o que é corpo de Cristo nesse nível espiritual. E nossa vida é espiritual e deve ser vivida assim. E muitas vezes a gente entende funções no corpo de Cristo porque o pastor delega. Não, você vai ficar responsável por isso, você por isso, você por isso, você por aquilo outro. Mas muitas vezes o pastor não entende o que Deus desenhou você para operar no corpo. Qual a sua função? E disso falamos muito no seminário Edificar. Você está gostando desse tema? Durante essa semana, procura as palavras no site. E escute todas. Vamos colocar também uma apostila para você ver. Você precisa entender como funcionar no corpo de Cristo. E a pastora Val usou uma expressão que eu falo aqui, né? Nós não somos chamados como membros individual para viver na família Adams, mas na família de Deus. Quem conhece a família Adams aqui? É simples, né? De tão feio chega a ser engraçado. Tem uma mãozinha que é parte do membro da família. E tem muitos no corpo de Cristo querendo viver como família Adams. Estou sozinho. Aí quando a pastora Leile canta, estou só, posso ouvir, estou só, posso ouvir a tua voz, estou só, Senhor, eu estou só. Que mentira é essa? O que você está pensando? Que você está só? Quem disse que você está só? Não estamos só. Somos parte de um corpo. E se você não funciona como corpo, o que vai acontecer com o corpo? Vai mancar. Vai ficar deitado, vai se arrastar. Pode ter até 2 braços fortes, mas o pé não funciona, o joelho não trabalha e a coxa está preguiçosa. Então vai se arrastando. Você acha que é para isso que Deus criou o corpo, para se arrastar? Você acha que Deus criou o corpo para viver em depressão? Mente e corpo precisam estar saudáveis para a gente desenvolver as atividades normais. Sim ou não? No corpo de Cristo, eu preciso entender com a mente de Cristo o que Deus está me falando, como o Senhor está me falando. Esta é uma das perguntas que o Espírito está lançando para a família Reviver nesses dias. E eu estou provocando você, estou instigando você, e estou querendo desafiar você que não fique inativo. Isso não significa fazer uma coisa extraordinária. Não. Você pode ser um dedinho que precisa funcionar como dedinho. Porque para coçar o ouvido, o melhor que tem é o dedinho. O dedão pode ser forte, mas o que entra lá é o dedinho. Você está compreendendo? Mesmo questões simples. Então nós demos um questionário. Se você não recebeu este questionário, para descobrir o seu dom, fale comigo. Pastor, eu quero aquele questionário, deixa eu descobrir, eu não sei, estou meio perdido. Você vai descobrir, e aí você vai começar a ver e a entender como poder colocar isso em prática. Mas se vive isolado, você está dizendo, sou família Adams. Porque isolado ninguém é corpo de Cristo. Por isso é uma mentira quando você vê alguém que fala, não, eu estou tendo a minha fé,
e estou vivendo aqui em casa, só eu e minha família, está sendo enganado, porque em casa ninguém sozinho é corpo de Cristo. Somos corpo quando estamos nesta unidade perfeita. Este irmão funciona, este irmão funciona, aquela irmã funciona, aquele irmão funciona. E como corpo nós vamos edificando o que Deus nos deu para edificar. Não é o pastor que edifica a igreja, é Cristo que edifica a igreja através dos seus membros, porque Cristo é a cabeça. Nós somos os membros, precisamos ver o que Cristo fala para poder operar. Se eu e você entendemos isso, nossas crises ministeriais, nossas crises, frustrações, que o outro não me ama, que o outro não me quer, que eu não sou bem-vindo, que é aquilo outro, como eu me encaixo, vou embora dessa igreja, vou procurar outra. Você vai poder procurar 25 mil igrejas, 25 mil congregações, jamais você vai se encontrar porque não entendeu o corpo de Cristo. Corpo de Cristo não é ajuntamento de ossos, não é ajuntamento de coração, não é ajuntamento de dedo. E tem muitos pastores querendo ajuntar e montuar corpo em cima de corpo, pensando que está edificando a igreja. Mentira! O desenho da unidade perfeita é o corpo funcionando da maneira que tem que funcionar. Você está entendendo isso? Então, vamos retirar as mentiras que ficam operando em nossa mente. E vamos aprender a funcionar no desenho que Deus deu para mim e para você funcionar. Procura a orar em relação a isso. Procura entender em relação a isso. E se eu e você já estamos entendendo, porque sei que alguns estão entendendo mais do que outros. E por conta disso não somos melhores. Precisamos ajudar os que não estão entendendo a viver isso. Como eu ensino o outro a viver isso? Vivendo. Então, essa unidade perfeita precisa ser vista. E eu te pergunto, quando que nós somos um em Cristo? Quando nós funcionamos como um corpo funciona. Ser um em Cristo não é comer na mesma mesa. Não é congregar no mesmo salão. Ser um em Cristo é eu viver o corpo de Cristo como o corpo natural vive e funciona. E eu quero rapidamente ler com vocês Romanos 12, 5, aonde o apóstolo Paulo vai ministrar muito sobre isso. Romanos 12, 5 está dizendo assim: assim também em Cristo nós, eu e você, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Não pode existir desligamento entre membros. Todos os membros precisam entender que está ligado um ao outro. Por isso, o tempo todo é falado: ame, suporte, sirva, perdoe. As mutualidades, ou seja, de uns para com os outros. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 17, está dizendo também algo muito precioso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, está dizendo assim: como há somente um pão, e ele está falando de Cristo, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, que é Cristo. Precisamos comer Cristo, precisamos comer desse pão para ser alimentado nessa verdade. Por isso a Bíblia fala a verdade um com o outro, porque somos membros do mesmo corpo. Se você ficar mentindo para mim, mentindo para o seu irmão, fingindo ser o que não é, você está fazendo mal ao corpo de Cristo. Está passando aperto, está passando dificuldade, você tem que falar a verdade com o seu irmão, com a sua irmã. Ore comigo, me ajuda, eu preciso de você, não estou conseguindo, me ajude, me dá um suporte. E pode ser que a mão vai lá e comece a cuidar de uma canela que bateu na esquina. Vocês estão compreendendo isso, queridos? Viver isolados, viver sozinhos, não é a maneira que Deus desenhou para a igreja.
E se eu e você somos a igreja dele, nós precisamos saber como atuar como igreja. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Veja que coisa maravilhosa isso. Gálatas 3, 28 está dizendo: não há judeu nem grego, não há brasileiro, não há argentino, como disse, não há australiano, não há americano. Não há cultura nenhuma que se difere da outra, escravo nem livre, olha, homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Nós nunca devemos nos considerar melhor um que o outro. Vocês nunca devem considerar que eu, como pastor, sou melhor do que a pastora Leile. Você nunca deve considerar que você, como irmão, é melhor do que o outro irmão. Que a irmã é pior do que você. Somos um em Cristo. E se somos um em Cristo, as barreiras têm que cair, queridos. E muitas vezes barreiras permanecem entre nós porque nós não entendemos o que é corpo. Nós não sabemos viver como corpo, sendo que Deus te mostra como um corpo funciona todos os dias. E como corpo de Cristo nós estamos penando, digo de modo geral, como igreja do Senhor, estamos penando para entender como um corpo funciona. Muitas vezes estamos mutilando o corpo de Cristo por conta das nossas decisões, por conta de falta de entendimento. Estamos isolados por falta de entendimento. Se eu sou, logo devo fazer. E se a gente começa a entender essa verdade, queridos, a gente vai vencer. Então eu quero parar aqui um pouquinho. Quero passar um vídeo para vocês, bem engraçado, e é bem curto, que vai demonstrar como uma unidade entre os iguais vence as adversidades. Quem passa por adversidade aqui, levanta a mão. Quem não passa está mentindo. Então vou te dar mais uma chance de não sair daqui como mentiroso. Quem passa por adversidade, levanta a mão. Todo mundo. E deixa eu falar para você uma coisa. Olha para mim. Você acha que fica mais fácil passar sozinho ou junto? E por que a gente passa sozinho? Cri, 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 cri. Muitos dos nossos problemas poderiam ser resolvidos se a gente começar a entender o que é corpo. A ser fortalecido pelo testemunho do irmão, a buscar o irmão, a irmã. Ah, não vou na célula não. Por quê? Porque eu não estou afim. Não entendeu o que é corpo. Porque se fosse para buscar 5 mil reais, iria. Poxa, pastor, não pega tão pesado. Não, eu só estou querendo que a mentira vá embora. Porque se eu não faço a mentira retroceder, pregando, eu não estou pregando o evangelho. Compreende isso, irmãos? Ah, não gosto dele. Tenho uma péssima notícia para te dar. Você vai ter que conviver com esse irmão o resto da vida. Não gosto do jeito que ela fala comigo. Vamos embora porque tem outro lugar melhor do que aqui. Você pode encontrar um lugar melhor, daqui a pouco ele fica pior de novo. Fica porque eu só tenho 30 anos de convivência cristã. Só 30 anos. Pergunta para a pastora Alice, que tem 40, 50. Pergunta aos irmãos aí, mais antigos na fé, se mudar de congregação vai melhorar? Aí vai te falar. Melhora os primeiros 3 meses, depois piora tudo de novo. Não entendeu o que é corpo. Cabeça dura. Nós precisamos nos arrepender dessas cabecices, ou dessas cabeçadas, para a gente amadurecer, queridos. É tão simples. É tão simples. Precisamos entender que a força não está no indivíduo, está no corpo. Sua mão não é nada sem o braço. E seu braço não é nada sem o músculo que faz o movimento. Precisamos entender que uns aos outros é a maneira de Deus. Quer viver o estilo de vida de Deus? Você tem que viver o estilo de vida de uns para com os outros. Esse é o estilo de vida de Deus.
Vocês estão entendendo? Então vamos lá, eu creio que você vai dar umas risadinhas. Pode apagar as luzes. Vamos lá. Eu creio que você pode ter visto esse vídeo já, mas veja como a unidade faz a adversidade ser ganha. Olha aí, quem já sentiu assim, ó? Vou te pegar. Pronto. Inteligência faz o caminho ficar melhor. Aquele ali não é eu não, tá? Aquele ali é outro pastor. Aos irmãos, a célula, a igreja, ao corpo. Isso mesmo. A propaganda está falando que é mais fácil viajar em grupo do que viajar sozinho, né? E é melhor mesmo. Irmãos, a igreja é feita para viver de uns para com os outros. Você está passando diversidade? Eu sei que você está. Eu passo, você passa. Não passa sozinho. Você está ouvindo uma direção pastoral o tempo todo aqui, cada domingo. E você não está ouvindo. Por isso está sofrendo de maneira desnecessária. Está passando e comendo grilo sozinho, sem precisar. Não ora como igreja, não reúne como igreja. Reúne apenas como um ser humano que vem, participa de uma reunião e na verdade, mais assiste do que entende o que é ser corpo. Tudo funciona melhor quando a gente entende essa unidade perfeita. E cada um de nós devemos arrepender, queridos. Porque muitas vezes o corpo de Cristo está sofrendo, não porque não tem um cabeça eficiente, é porque não está obedecendo. Compreende? Por isso devemos orar uns pelos outros. Por isso devemos entender o que é servir uns aos outros, o que é amar uns aos outros, o que é suportar uns aos outros em amor, o que é manter o vínculo da paz pelo Espírito. Então, abre comigo, estamos quase encerrando, Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Se eu e você agirmos como corpo de Cristo e aprender a crescer nesta vida, nesta maturidade, com esse entendimento, nós vamos ver cumprido o propósito de Deus, irmãos. Antes, seguindo a verdade, quem que nós devemos seguir? A verdade, não é o pastor, nós devemos seguir a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja, ele está falando, vamos crescer em tudo, dele, ou seja, de Cristo, todo o corpo, esse corpo espiritual, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então vamos falar isso em voz alta. Na medida, mais alto, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos ver o corpo crescendo quando eu realizo a minha função, quando estou seguindo a verdade em amor, quando estou conectado com esta cabeça que me direciona para o corpo, quando estou ajustado, quando estou unido e quando estou
sendo auxiliado pelas juntas. O que é juntas e essas ligaduras, esses tendões? É que meu coração, querido, está transparente, o meu coração está desejoso em ser edificado. Eu quero ver que a minha vida está edificando alguém e quero ver a vida de alguém me edificando. Se isso não está acontecendo, eu e você não estamos vivendo o corpo. Porque você não se edifica, quem te edifica é Cristo. Tudo que cresce na igreja é por meio de Cristo. Compreende isso? Então muitas vezes você vê estagnação espiritual na sua vida, porque não está entendendo o corpo. Muitas vezes tem traumas, muitas vezes tem entenebrecimento, trevas rodando, não sei se vou, não sei se faço, não sei se quero, não sei se é isso, porque não entendeu o corpo de Cristo. Está sozinho, vive desamparado, vive em depressão, vive pensando que não presta, vive isolado, apenas é alguém que vem e que pensa que está conectado e que se diz que está, mas na verdade não está. Está vivendo na casa do Pai como um órfão. Isso não é para nós, todos nós já fomos adotados. Você não cantou isso? O Pai me adotou. E se te adotou, em que família te colocou? Não sei. Na família dele, na família de Cristo. Nessa família, eu e você está compreendendo? E a família de Deus no geral. E a igreja, irmãos, tem perdido de abençoar o mundo, porque não entende o que é corpo. Fica competindo uns com os outros, divisões. O dente querendo arrancar fora a mão. O dedo querendo cutucar o olho. A mão querendo socar o estômago. Ou está totalmente paralisado, deitado, reclamando. Ai, nada para mim funciona. Não sou abençoado. Onde está Deus? Ah, não consigo, não posso, não tenho. São mentiras. Como está a sua vida espiritual? É a maneira que você está entendendo o corpo de Cristo. Isso é muito forte. Se sua vida espiritual está fraca, você não está vivendo a realidade do corpo de Cristo. Compreende isso? Pode nem ser pecado, mas não tem entendimento, não preza, não faz, não funciona. Não vai receber a vida do Espírito que flui por meio do corpo. Está entendendo, irmãos? Isso não é para obrigar a vir. Não existe obrigação no reino de Deus, existe um fluir de vida natural, porque uma natureza divina já está em nós. Isso é lindo demais. Meu Deus, como isso é precioso, e disso tudo falamos no Seminário Edificar. E eu quero perguntar para você, quem são esses que realizam a função? Quem são esses que estão cooperando? Você pode estar falando aí, pastor, eu quero entender mais isso, eu quero cooperar. Isso é para você mesmo, meu irmão, minha irmã. Isso não é para alguns, isso é para todo filho de Deus, que é agregado na família de Deus e vai crescendo segundo a imagem de Cristo. E Cristo vai se expandindo, vai se manifestando para o mundo por meio do corpo, a uma unidade perfeita que o mundo não conhece. Vai se manifestando porque nós estamos crescendo em Cristo. E você fala, eu quero isso, pastor, eu quero isso. Eu já vivi decepções, eu já vivi tristezas, estou vivendo, eu estou confuso, não sei, não posso, não entendo. Irmão, minha irmã, eu quero em nome de Jesus dizer, comece a cooperar com o corpo e comece a funcionar da maneira que o Senhor te desenhou. A vida vai começar a fluir e você vai começar a ver que algo novo vai começar a acontecer na sua vida. Sua vida espiritual vai mudar completamente. Muda, irmão, porque a palavra de Deus diz que muda. Não é o pastor que está mandando você congregar. Não, não, não. É a palavra de Deus que quer que a gente entenda corpo de Cristo. Você entende isso? E talvez você já ouviu essa palavra muitas vezes. E talvez eu vou pregar essa palavra muitas vezes. E cada dia e cada domingo com maior exatidão. E que o Espírito possa tocar você. Profetizo sobre você,
sobre sua casa, sua família, que todos, em nome de Jesus, estarão funcionando na medida que Deus te deu para funcionar. E todos estarão realizando a sua função e o corpo de Cristo estará crescendo. Profetizo isso sobre a sua casa e sobre a sua vida. Ministérios começarão a surgir da Reviver Florianópolis. Ministérios que não existem começarão a existir em nome de Jesus. Pessoas que estavam escondidas em si mesmo, começarão a ver que Cristo está sendo manifestado na vida dela, porque está entendendo o funcionamento do corpo de Cristo, está conectado no corpo de Cristo. Uma nova ativação virá sobre você e sobre a Reviver Florianópolis a cada dia mais, irmãos, para ativar esse corpo a funcionar da maneira que tem que funcionar. Mas é uma decisão sua, eu não posso decidir por você, eu já decidi, jamais quero estar desconectado do corpo de Cristo. Quero buscar entender cada dia mais minha função no corpo. Quem são esses que vão cooperar? São aqueles que de fato estão preocupados com a edificação da igreja. Se você pode anotar isso no seu smartphone, põe lá no status do seu WhatsApp, anota no seu caderno, anota na sua Bíblia, põe no seu Facebook, em vez de você colocar coisa que não presta. Eu não fico vendo Facebook de ninguém, graças a Deus. Eu não tenho, se você tem, usa para a glória de Deus. Quem é que vai cooperar para o crescimento do corpo de Cristo? Escreve aí. Quem é que vai cooperar para o crescimento do corpo de Cristo? E você está falando, eu quero cooperar, eu quero cooperar. Mas você tem que responder essa outra pergunta. Você está de fato preocupado com a edificação do corpo de Cristo? Você quer que o corpo de Cristo cresça mesmo? Ou você está satisfeito em apenas participar de reuniões, contribuir com seus 10%, ir embora para casa, passar a sua semana, um beijo, até domingo que vem? Pode participar até da célula, pode participar de uma coisa ou outra, mas muitas vezes não está nem preocupado com a edificação do corpo. Se você não está preocupado com a edificação do corpo de Cristo, você jamais funcionará para o crescimento dele. Uma decisão minha e sua. Por isso o apóstolo Paulo fala, vamos seguir a verdade em amor, para que as mentiras que nos afastam uns dos outros possam cair por terra. Que esta palavra alcance seu coração. E eu creio que todos irão cooperar. Eu creio que todos estarão, em sua medida, funcionando para realizar esta obra que Deus deseja. Amém? Eu creio nisso. E eu quero terminar fazendo algo. Quero que você se levante e nós vamos fazer aqui um círculo muito grande. Vamos lá. Vamos terminar assim nessa noite. Vamos terminar assim nessa noite. Não. Vamos terminar assim nessa noite. Estamos fazendo um grande círculo. Vamos lá, só que tem que fechar o círculo, ok? Vamos lá, vamos fazer esse círculo fechar aí. Isso mesmo. A Reviver tem que ser isso, irmãos. Um do lado do outro, um olhando para o outro. Reviver não é um olhando para a nuca do outro. Compreende? Eu queria muito que a gente fizesse reuniões assim, ó. Porque esse formato de olhar um para a nuca do outro, esse formato a gente aprendeu de Roma. E que um que sabe ensina os que não sabem. Não, irmãos, todos nós já temos a unção que nos ensina. Compreende? E eu quero que a cada dia mais você entenda que ninguém é melhor do que ninguém. Nós devemos respeitar e funcionar
porque estamos estabelecidos em funções e respeitamos as funções dos outros. E porque ele faz algo que está dando certo e que está aparecendo, eu posso estar fazendo algo que muitas vezes não está aparecendo. Isso quer dizer que não está dando certo? Porque corpo é de Cristo, corpo não é para nós. Não deixe a sua vida pessoal atrapalhar você de viver essa realidade maravilhosa. Cada reunião que a gente fizer, nós precisamos começar a entender e a funcionar como corpo. Veja, irmãos, nós somos uma congregação pequena e a maioria de vocês não sabe o nome de todos. Compreende isso? Nós sabemos o nome daqueles que estão na nossa célula, sabemos o nome daqueles que estão do nosso lado, mas se eu perguntar para 70%, nós não sabemos o nome. O que isso representa? Muitas vezes não vamos decorar o nome de todos, mas vamos saber com aquilo que aquele irmão trabalha, onde ele mora, o que eu posso ajudá-lo, além das células, além das reuniões de domingo. Como eu posso ver que estou funcionando no corpo de Cristo? Quando o meu irmão e a minha irmã é edificado através da minha vida. E o seu irmão que está do seu lado aí, ó, ele precisa ser edificado por você. Amém? E eu quero contar um testemunho aqui. A pastora Leile contou esse testemunho para mim. E eu não vou dar o microfone para ela, que ela vai ficar sem graça. Mas eu vou contar. Porque nós precisamos entender. Você quer contar ou quer que eu conte? Do Paulinho. Paulinho, o bonitinho ali, ó. Na minha reta aqui, ó. Pequeno, grande homem. Não tem o cabelo que eu tenho. Ele fez algo que serviu não para alimentar a sua barriga no sábado à noite, aqueles que estavam aqui. Ele fez algo para edificar o corpo de Cristo. Sozinho, cozinhando lá atrás, sem receber aplauso de ninguém, sem receber tapinha nas costas de ninguém, sem querer ser reconhecido pelo Masterchef da cidade, ou Masterchef da Reviver, sem querer aparecer. Ele ficou ali atrás, cozinhando, e serviu com o dom espiritual dele, e que alegrou muito a vida da pastora Leile, e nos alegrou também. Serviços que muitas vezes a gente nem vê, e a gente nem nota, mas que estão cooperando, irmãos, para a edificação de muitos. Então eu quero trazer essa realidade para vocês, de que não tem ninguém aqui mais importante que ninguém, e nem menos importante que ninguém. Não existe aqui ninguém maior, nem menor. Existe aqui funções diferentes, porque somos um corpo. Compreende isso? O meu papel como pastor é ordenar vocês para funcionar de acordo com o desenho de Deus. Faço isso trazendo essas palavras de esclarecimento para despertar em você o desejo em descobrir como você pode edificar a vida desse irmão, dessa irmã que você está vendo aí na sua frente. Faz uma linha reta e olha para quem está na sua frente. Olha aí. Como você pode edificar a vida desse irmão? Como? Primeiro, entendendo o que é corpo. Segundo, sabendo quais os seus dons. Terceiro, operando nisso. Tendo compromisso, seguindo a verdade. Então eu quero que vocês fiquem com essa imagem. Porque talvez uma oração que você vai fazer por alguém durante uma reunião ou outra, que você não conheça, um abraço, um conselho, um serviço que você pode prestar, algo que você possa se envolver na vida desse irmão, dessa irmã, pode começar a fazer você funcionar nas áreas que Deus te chamou a funcionar.
Nós não somos chamados para aparecer numa casa paterna. Nós não somos chamados a exercer funções que nos colocam no alto. Não. Todos somos servos. Todos somos filhos. Existe um só chefe, um só Senhor, que é Cristo. Amém, queridos? E essa palavra, eu não estou querendo tocar a sua emoção, eu não estou querendo constranger você, não, eu estou querendo fazer você pensar, querendo fazer você entender o que é igreja. Igreja não é esse salão, não é a gente botar uma placa lá, alugar cadeiras, comprar, botar telão, ar-condicionado, para você se sentir bem e tendo bem-estar num local. Não, igreja é um organismo vivo que funciona voluntariamente pela vida do Espírito, com pessoas que estão cooperando, porque estão querendo e preocupadas com o avanço do reino, e o reino só avança por meio do corpo de Cristo. Amém? Verdades simples que fazem toda a diferença. Amém, queridos? Então eu quero que você aperte bem a mão dessa pessoa que está do seu lado. Senhor, nós queremos seguir a verdade em amor. O Senhor tem falado palavras tão preciosas, tão claras para nós, tão nítidas. E queremos ver que é a mentira que está operando em nós caia por terra. Que ela retroceda, que as trevas que estão operando, elas sejam clareadas agora pela luz da Tua palavra. Nos ensinando, nos motivando, que não seja um pastor que nos motiva, mas seja o próprio Senhor, o próprio cabeça, porque estamos conectados, ligados no corpo, entendendo o corpo, funcionando no corpo de Cristo, que é o cabeça e que já ordena sobre nós a bênção, porque já somos abençoados em Cristo e queremos desfrutar dessas bênçãos, participando e funcionando desse corpo, Senhor. Eu declaro os olhos dos irmãos abertos, declaro os ouvidos abertos, declaro o coração quebrantado, declaro em nome de Jesus as mentes, em nome de Jesus, sendo iluminadas por esta Tua palavra, e que, Senhor, a reviver nesses dias, experimente o fluir do Teu Espírito, através de cada um de nós, a Tua presença manifesta através de cada um de nós. Eu clamo por isso, Senhor, somos o Teu povo, somos Teus filhos que se reúnem e formam esse corpo, desejamos ver funcionando o Teu corpo, desejamos ver, ó Deus, que estamos como corpo correndo, não queremos arrastar, não queremos sofrer como corpo, queremos correr a carreira que nos está proposta, olhando, Senhor, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Declaramos que essa palavra é que vai nos governar, declaramos que esses pensamentos que vão nos governar, em nome de Jesus Cristo, eu declaro esta palavra sobre a família Reviver, e que ela, em nome de Jesus, veja o crescimento, com cada um funcionando, exatamente na medida que o Senhor deu a cada um. Eu declaro essa palavra, Espírito de Deus, sobre nós, opera em cima dessa palavra, e vai nos convencendo, Senhor, para a Tua glória, e que todas as famílias sejam abençoadas pelo Senhor, através do Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém? Agora eu quero te dar um trabalho que vai fazer uma bagunça. Você vai abençoar, você vai dar um abraço na pessoa que está na sua frente aí. Vai até ela e fala: ó, eu te amo, quero servir você e edificar a sua vida. Me ajuda em nome de Jesus. Vê se você consegue. E depois disso nós estamos liberados, encerrados, e que possamos viver cada dia mais como corpo de Cristo, vivendo essa realidade.